Muito bom dia, boa tarde and buenas noches. Prof. Maria Andrade aqui, né? Sou professora, advogada e mentora também para a primeira fase do AB. Hoje eu tô aqui para falar com meus alunos, tá? Quem não for aluno pode passar a conhecer um pouco do curso através disso. A partir de uns 3, 4 minutos desse vídeo, nós vamos iniciar uma revisão aqui de conteúdo muito importante para a primeira fase do exame de ordem, tá? Então, nós vamos iniciar aqui, a gente vai estar analisando nós vamos analisar um simulado progressivo de alinhamento, não o que foi aplicado agora, mas o anterior, tá? É muito importante a gente sempre analisar esse tipo de coisa. Quem não está inscrito no curso, esse é um curso que custa o valor total de R$ 149,90, pode ser parcelado em até 12 vezes. Nós estudamos de uma forma estratégica, direcionada e prática, tá? Esse valor dá um acesso de 8 meses ao curso e eu chamo ele de curso vivo justamente por isso, porque eu vou alterando, vou melhorando, vou adaptando de acordo com as necessidades dos alunos. Esse simulado, não só no simulado, mas como nas atividades, eu costumo sempre falar para vocês que a repetição, ela traz a perfeição. Quanto mais a gente simular o dia da prova, quanto mais a gente simular o conteúdo que cai na prova, como ele cai, corrigir, mais fácil vai ser, mais perfeita vai ser a performance de vocês, mais leve vai ser também, tá? As atividades e os conteúdos aqui do curso são atualizados constantemente e enviados primeiro no nosso grupo do WhatsApp e depois é subido para a plataforma da Hotmart, tá? Mas no final, então, o que é esse simulado progressivo de alinhamento, tá? Ele faz parte de uma preparação gradativa, tá? Ele contém todas as 20 disciplinas. Esse primeiro simulado progressivo de alinhamento que nós fazemos, ele vem com 20 disciplinas. Daí o número de questões vai aumentando, por isso que ele é progressivo, tá? Vai aumentando. Ele serve para a gente fazer uma boa adaptação em como vai ser a prova, tá? O tempo de prova, o desgaste físico, a fome, a ansiedade. Por quê? Porque quando eu fui fazer a minha prova, eu não tinha feito nenhuma vez as 80 questões de uma vez só. E esse foi um grande erro que eu cometi. Porque chegou lá, eu senti muita fome, eu me senti muito cansada, tá? Eu passei no 32º exame. Eu me senti muito cansada, gente. Tá? A minha prova foi a primeira, assim, que teve os enunciados mais extensos. E isso se manteve. Tá? Cada vez a FGV está colocando enunciados mais extensos. Então, ir se preparando de forma gradativa, faz 20, faz 30, faz 40, até chegar nas 80, fica mais leve do que chegar lá, sentar 5 horas sem saber se você vai ter fome, sem saber o que você comeria nesse momento. Eu lembro que eu cheguei lá, eu disse, o que eu vou comprar para comer? Eu fui comprar o que eu ia comer no supermercado que tinha perto da universidade para fazer minha prova. Eu não sabia o que comprar. Não, eu estava tão nervosa, estava com tanta ansiedade. Se eu tivesse simulado isso o máximo de vezes antes, ia chegar na hora, eu já ia estar com a minha bolachinha, eu já ia pegar um amendoinzinho, uma coisa mais salgada, porque eu tenho a pressão um pouco mais baixa. Eu teria levado 2 garrafas de água em vez de uma. Senti muita sede, sabe? Então, simular várias vezes diminui a ansiedade da gente. Muito. E ainda permite fazer uma autoavaliação que você permite que você veja o que você está errando mais ou não. Quem é aluno aqui do curso, eu faço essa avaliação por vocês. Tanto que eu estou trazendo aqui a revisão dos temas que mais erraram, tá? Essa é a capa do simulado progressivo de alinhamento 1, que eu estou corrigindo aqui agora. Não é esse último que vocês fizeram, tá? Esse primeiro simulado, ele vem com as 20 disciplinas, né? São 20 questões, então. Foi o primeiro simulado com as disciplinas novas que nós fizemos. E aqui eu estou fazendo esse apanhado com base na resposta de 200 alunos, tá? Foram 200 alunos que responderam esse simulado e foi com esse gráfico que eu vi o que erraram mais e o que precisa ser ajustado aqui no conhecimento de vocês. Como de praxe, temos aqui o nosso pódio. Lembrando que eu falo aqui o pódio sempre através do nome de e-mail que a pessoa cadastrou lá, tá? Então, o Dilton Simão gabaritou os meus parabéns, 20 questões, tá? Foi o único. Logo abaixo temos Biadme, advogada e a advogada Renata. Os dois, ou as duas, acertaram 19 questões. E em terceiro lugar, nosso querido José Carlos, que está sempre por aqui, mas estou sentindo a sua falta, José. Estou sentindo a sua falta, tá? Você sempre estava aqui presente, sempre participando. Muitos pódios para você aqui, mas cadê você agora, José? Preciso te mandar uma mensagem, alguma coisa, não posso perder você no meio do caminho. Pelo amor de Deus. Então agora nós vamos aqui aos temas que os alunos mais erraram, tá?
os 5 principais temas. Foi penal, pena privativa de liberdade, tributário, competência, filosofia, Bobbio. Filosofia, Bobbio, tem que dar atenção, tá? Que filosofia são apenas 2 questões. 2 questões, pode ser. Muita gente aqui não foi aprovada por causa de uma questão, tá? Então, assim, Bobbio e filosofia normalmente cai. Filosofia é bastante matéria também. Mas estude Bobbio, tá? Bobbio vale a pena estudar porque normalmente cai Bobbio, tá? Processo civil, execução e eleitoral, capacidade civil. Os alunos que realizaram aquele simulado ali, eles receberam um PDF com 20 tópicos com uma leve revisão acerca de cada tema, tá? Tiveram essa colinha aí só para informar vocês. Então vamos começar aqui fazendo uma breve revisão sobre penal, pena privativa de liberdade. É uma revisão direto ao ponto, tá? Direto que você precisa, que vocês estão precisando lembrar. Porque eu também fui lá nas atividades, ver como é que anda o desempenho de vocês nesses temas aqui, e não foi dos melhores, tá? Então eu vou trazer ele aqui em revisão e vou trazer em temas, em vídeos separados e resumos separados para vocês também, porque tá falhando aí, tá? Tá tendo uma falha na Matrix nesses 2 temas aqui, penal e competência tributária. Então, penal, pena de privativa de liberdade, conceito geralzão, a imposição da perda ou diminuição de um bem jurídico, prevista em lei e aplicada pelo órgão judiciário a quem praticou o ilícito penal. Perda ou diminuição de bem jurídico. Um bem jurídico muito bom que nós temos é o direito de ir e vir, certo? Então, a pena, o que ela vai às vezes fazer? Vai retirar ou vai diminuir esse seu direito de ir e vir. Vai depender do regime, que a gente já vai ver, tá? Ou você vai poder ir e vir somente dentro de uma localidade, se apresentando ao juízo, ou você vai ter esse direito totalmente cerceado em um regime fechado. Mas antes disso, vamos ver algumas coisinhas, tá? O direito penal, ele se confunde aí com a história da aplicação da pena, porque a partir do momento que surgiu uma penalidade, uma pena para alguém que estava realizando determinado fato, determinado auto, surge o direito penal. É assim que ele surge, certo? Então, eu trouxe só esse pontinho aí para vocês entenderem que são coisas que se confundem, tá? Elas estão ali interligadas. É importante também a gente lembrar essas teorias ou finalidades da pena. Tem pena que é ou já foi aplicada para ressocialização da pessoa. Olha, vou aplicar essa pena que é para você aprender e para você voltar melhor a conviver em sociedade. Ou eu vou te aplicar essa pena, vou te enforcar em praça pública, que é para que todos vejam a pena que causa fazer esse ato que você fez e não queiram fazer também. Ou eu vou aplicar uma pena em você para que você não volte a fazer a mesma coisa, certo? Então nós temos essas 3 teorias ou finalidades da pena: retributiva, preventiva e ressocializadora. A retributiva a pena é uma resposta do Estado àquele que viola a norma penal. Você foi lá, é proibido tomar essa xícara de café. Você vai tomar essa xícara de café e o Estado vai e aplica uma pena em você. Por quê? É a resposta dele ao ato que você praticou. Preventiva, a pena é exemplo para que os outros não cometam a infração. Prevenção geral, aquilo que eu falei de, por exemplo, enforcar em praça pública, para que todos vejam o que acontece. Prevenção geral, tá? Bem como o próprio autor do crime não reincida, prevenção especial. Eu vou fazer isso para que você não volte a praticar esse crime, certo? Ressocializadora. Durante a execução da pena, deve-se dar condições ao condenado de retornar à vida em sociedade, que é o que mais acontece nos dias atuais. Boto entre aspas, porque nós sabemos, né? Aqui, estudando para a primeira fase da OAB, para a segunda também, não é local da gente discutir se isso é certo, se isso é errado, se isso deveria acontecer, se fora do Brasil não acontece, etc. FGV cobra, a gente estuda e pronto. Depois que virou um jurista ali com a OAB, a gente se inscreve nas comissões da OAB para discutir esse tipo de coisa. Aqui a gente, infelizmente, por um lado, gostaria de produzir esse conhecimento com vocês, mas não é hora nem local, tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho da pena privativa de liberdade. É a pena que se aplica, que implica restrição de liberdade de ir e vir e deve ser cumprida no sistema de reclusão ou detenção. A confusão de vocês entre reclusão e detenção fica nítida nas respostas às atividades, tá? A reclusão tem um regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, e a detenção é semiaberto e aberto. Então, o que eu vou gravar?
que na reclusão pode ser fechado, e as duas podem iniciar semiaberto e aberto, mas só a reclusão pode iniciar fechado, certo? A gente usa para gravar a exceção, tá? No sistema de reclusão, o agente inicia o cumprimento de pena pelo regime aberto, semiaberto ou fechado. No sistema de detenção, o agente inicia o cumprimento da pena pelo regime aberto ou semiaberto, admitindo-se, porém, a regressão do regime semiaberto para o fechado. Ou seja, no sistema de detenção, pode regredir. Você iniciou ali no aberto, só um segundo. Regressão do regime semiaberto para o fechado. Ou seja, você inicia ali no regime, vamos supor, aberto, tá? Mas você tem a condição ali que tem que comunicar quando sai do município, né? Quando vai fazer alguma coisa, você tem que comunicar ao juízo. Não comunicou. Pode regredir, então vamos colocar no fechado, tá? Só no sistema de detenção isso pode acontecer. No de reclusão, isso não pode acontecer, tá? Agora a gente vai ver aqui esse gráfico. É muito importante, tá? Vocês já receberam no WhatsApp e vai estar lá na Hotmart para vocês. Quem não é aluno, se inscreva aí no curso para ter acesso aos conteúdos, ou tira print ou copia, tá? Então, o regime fechado, onde que eu vou fazer o cumprimento dessa pena em regime fechado? Estabelecimento de segurança máxima ou média. Quem? O reincidente ou primário com pena superior a 8 anos. Não discutimos mais, tá? Semiaberto. Qual que é o regime? Semiaberto. Onde que vai cumprir o regime semiaberto? Colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Quem que vai cumprir essa pena no regime semiaberto em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar? O primário, com pena superior a 4 anos e que não exceda 8 anos, ou seja, mais de 4 anos, menos de 8, tá? Não pode passar dos 8 anos. E o aberto, o regime aberto, eu vou cumprir aonde? Em casa de albergado ou estabelecimento adequado, tá? E quem que vai cumprir esse regime aberto no local aí que é a casa do albergado ou estabelecimento adequado? O primário, com pena igual ou inferior a 4 anos. 4 anos, a pena é de 4 anos, aberto. Menos de 4 anos, aberto. Mais de 4 anos, 4 anos e 1 mês. 4 anos e 2 meses, semi-aberto. Superior a 8 anos, fechado. Certo? Agora a gente vai falar aqui de tributário, competência tributária. Ali em penal eu não trouxe mais coisas, porque aquilo é o importante vocês focarem nesse momento. Tá? Não adianta eu trazer uma aula de 3 horas de penal e vocês não fixarem o que é importante para vocês, o que vocês estão falhando. É naquilo ali que vocês estão falhando, tá? Tributário, competência. A competência tributária é a forma de inserir os tributos no ordenamento jurídico. É através da competência que existe tributo, tá? É por meio dela que os entes federativos podem invocar a tributação inserida no ordenamento jurídico. Tributos de sua competência, tá? Quais são os requisitos para a competência tributária? Ela é indelegável, primeiramente, tá? Quando a Constituição estabelece a competência para um dos entes federativos, essa competência não pode ser transferida a outro ente da administração pública direta. Ou seja, vocês têm que fixar aqui, ó, que a competência não pode ser transferida, tá? A competência para instituir ali o tributo. Por exemplo, é competência da União instituir o ITR, o Imposto Territorial Rural. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, não é a União que cobra esse tributo, tá? Foi a União que instituiu, mas quem cobra são os municípios, porque aqui, pelo menos, se confunde muito a área rural com a área urbana, metropolitana. Então, a União passou para o município fazer essa arrecadação e fiscalização, mas o município não tem competência para instituir esse tributo, tá? Ele é instituído pela União, é cobrado pelo município. Eu vou falar um pouco mais desse exemplo mais para frente, mas lembre-se, é indelegável a competência, tá? Não a cobrança. Essa é uma grande pegadinha, tá? A competência tributária também ela é facultativa, ou seja, quando a Constituição estabelece que um ente federado tem competência para instituir um tributo, a Constituição ressalta, no artigo 145, que o ente federado poderá ou não instituir esse tributo, mas nunca deverá
Ele não pode cancelar, sabe? Não, esse tributo não vai existir mais. Não, tá? Ele vai ali, ele pode instituir ou não, mas ele não pode excluir. Eu escrevi errado aqui, ó. Ele não pode sumir com esse tributo. Vamos supor, a União tem a competência ali para instituir o ITR. Ela resolve, vou excluir esse tributo. Ele não vai mais existir. Não, eu posso cobrar ou não, mas não posso excluir, tá? Porque tá lá na Constituição. Como é que eu vou anular uma coisa que existe está na Constituição? Não dá, tá? Vamos ler aqui o artigo 145 da Constituição Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços políticos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Que mais? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Tá? O que é importante gravar aqui desse artigo? Tá? O que é importante gravar aqui desse artigo? Ó? Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, por porcentagens, digamos assim, tá? Porque, vamos supor, eu ganho um salário mínimo, aí R$ 1.300, e me cobram um imposto fixo de algum determinada coisa de R$ 300. Aí eu sou cobrada R$ 300 e o cara lá que ganha 2 milhões por mês também é R$ 300. Então, para que exista aí um pouquinho mais de justiça, é cobrado de forma gradual, né, segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, ali por porcentagem, de acordo com o que você ganha, tal, coisas assim. Tá? Isso que é importante prestar atenção nesse parágrafo primeiro aqui nessa parte. Tá? Incaducável, ou seja, a competência não vai caducar. Tá? Ó, mesmo que o ente federado não exerça essa sua competência, como eu falei ali, ele tem a competência para instituir o ITR. Mas a União pode não instituir o ITR. Mas ela não pode excluir o ITR, dizer que ele não existe, cancelá-lo, apagá-lo da memória das pessoas. Não, está ali na Constituição. Ela tem a competência. E ela tem essa competência para, a qualquer tempo, ela pode exercer essa competência quando ela quiser. Tá? Ela não pode anular essa competência. Mas se ela não quiser exercer agora, não exerce, tá? Exerce quando quiser. Não tem um prazo para exercer essa competência de acordo com a Constituição, tá? Essa competência ela também é inalterável. Uma lei infralegal ou infraconstitucional não pode alterar uma competência tributária estabelecida na Constituição, nem mesmo o Código Tributário Nacional. Apenas por emenda constitucional é que se poderia fazer essa alteração. Essa parte eu trouxe bastante, porque pode estar lá na questão dizendo que, se no CTN, né, o Código Tributário Nacional, vem escrito que a União pode transferir a competência de instituir o ITR para o município, vai estar errado, tá? Porque por mais que o CTN seja uma lei específica e o que está na Constituição sempre é mais abrangente, né, mais geral, não se aplica, tá bem? Isso aqui é motivo de pegadinha de prova. Então, a competência ela é inalterável, a não ser que seja por emenda à Constituição. Então, está no Código Tributário Nacional, mas na Constituição diz que tem essa competência, continua tendo essa competência, mesmo que o CTN diga outra coisa. Tá? Isso aqui é bem passível de pegadinha. Então, prestem atenção nessa parte, tá? É irrenunciável, como eu falei, ela não pode renunciar à competência. Falei para vocês ali atrás no começo, tá? Ele pode apenas deixar de exercê-la, mas por tratar de um direito público que é indisponível, ele não pode transferir essa responsabilidade para outro ente. Aquilo que eu falei já algumas vezes aqui ao longo desse vídeo para vocês. Posso não exercê-la agora, posso exercer a hora que eu quiser, porque ela não vai caducar. Posso passar aquela parte da função de cobrança para o município,
mas quem vai instituir sou eu. Eu não posso passar a obrigação, a competência de instituir o ITR para o município. Ele não vai conseguir, porque ele não é competente para isso, tá? A não ser que exista uma emenda constitucional e isso seja alterado lá na Constituição, tá? Agora a gente vai ver as 5 espécies tributárias, tá? Conforme a teoria pentapartite. Cada uma das 5 espécies possui competências diferentes, tá? Isso está no artigo 146, inciso 1º da Constituição e no artigo 16 do CTN. Vamos ler os dispositivos de lei aqui, porque é muito importante, são eles que respondem às questões de prova, né? Então, o artigo 146 da Constituição diz o quê? Que cabe a lei complementar. O que cabe à lei complementar? Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E o que diz, então, essa lei complementar? No caso aqui, o CTN. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o Estado ele não precisa fazer nada para que você seja cobrado de imposto, tá? O fato gerador ele é realizado pelo próprio contribuinte. Ele mesmo realiza esse fato gerador que faz com que ele tenha um imposto, tá bem? Tem competência privativa, ou seja, quando a Constituição fala que determinado ente da administração pública direta tem competência para instituir ou aumentar um tributo, ela não pode ser alterada. Porém, devemos ressaltar que cada ente poderá instituir apenas aqueles tributos de sua competência. No entanto, a fiscalização e a arrecadação pode ser transmitida a outro, no caso da União, o artigo 153 da Constituição. É aquilo, o exemplo que eu dei para vocês. Eu já vou dar o exemplo do ITR, aí eu escrevi aqui para vocês. É muito importante gravar isso, tá? A competência para instituir vem lá da Constituição e é de determinado ente federativo. Se a Constituição diz que ele é competente para instituir tal tributo, ele não pode transferir essa competência para ninguém. Agora, a fiscalização e a arrecadação, como no caso do ITR, a União passou para o município, pode. E está aqui no 153 da Constituição. Vamos ler. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operação de crédito, câmbio, seguro, Esses aqui são todos os impostos que a União tem competência para instituir, tá? Trouxe aqui como exemplo para vocês. Ali na Constituição, seguindo essa mesma seção, a seção 3 tem compete à União, compete ao município, compete a não sei quem, compete a não sei quem. Tá tudo ali certinho. É só pegar e ler, tá? Não precisa comprar uma doutrina, não precisa assistir um vídeo de 3 horas, é só ler a Constituição, tá? Trouxe aqui separadinho. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto de renda, imposto extraordinário de guerra, ITR, imposto sobre grandes fortunas e impostos residuais. E aqui é o exemplo que eu trouxe para elucidar isso para vocês, tá? Esses slides eu ia continuar falando sobre cada um, né? Sobre o município e etc. O que cada um pode instituir. O estado no sentido de estado mesmo, Santa Catarina, São Paulo e tal. Mas eu já tenho uma videoaula só disso e vou regravá-la para vocês. Agora, aqui no caso do ITR, por exemplo, quem tem competência para instituir é a União, mas ela pode delegar a competência para arrecadar e fiscalizar a cobrança desse tributo para o município, que é o caso aqui de Santa Catarina, tá? Os municípios é que arrecadam o ITR, não é a União. Por quê? Porque ele fez isso. Cedeu, né? Delegou essa competência de arrecadação e fiscalização, mas quem tem a competência de instituir continua sendo a União, tá? A gente vai parar por aqui, porque isso aqui é para ser uma coisa direto ao ponto do que vocês mais estão errando. Então eu quero que vocês escutem isso nesse sábado, fixem isso e pronto, tá? Eu vou trazer esses 2 temas com mais detalhes, mas nesse momento que a gente está aqui no momento de reta final, que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo 2 de março de 2024, perto da nossa prova, do 40º exame de ordem. Nesse momento que os alunos estão precisando, é isso. Então, fixem nisso, tá? E se você está assistindo esse vídeo e não é do nosso curso ainda,
inscreva-se agora, você vai ter 8 meses de acesso, pega mais de uma prova. Nós temos aí tudo separadinho por módulos, com mais de 1.000 questões comentadas, mais de 70 PDFs, artigos quentes, simulados progressivos, simulados gerais, tá? E uma centena de bônus. Participe com a gente e você, aluno, não deixe para depois, tá? Faça tudo certinho. Não se enrole, tá? Vamos direto ao ponto. Aqui eu trouxe somente o que vocês realmente precisavam de revisão, tá? Não vou trazer aqui uma revisão de 3 horas de penal, uma revisão de 3 horas de tributo para confundir a mente de vocês. Esses são os pontos que vocês precisam focar agora. Foquem neles, tá? Amanhã tem simulado de direito administrativo. Deem a vida de vocês, tá? A prof vai avaliar e vou trazer também, assim, no formato desse vídeo, as revisões mais importantes para vocês, certo? Fechou? Fechou mesmo. Um beijão para vocês, meus alunos. Fiquem de olho no grupo do WhatsApp que vai ter mais conteúdo lá, tá? Estamos em reta final e eu quero todo mundo aprovado. É hora agora de dar 200%. É hora de ir no banheiro com o celular na mão respondendo questão. É hora de dormir ouvindo esse tipo de aula aqui. Acordar tomando café ouvindo esse tipo de aula. Botar no carro. Estava conversando com uma aluna agora. Ela vai de carro para trabalhar, não sei o que. Bota esses áudios para ouvir, tá bem? Aí a aprovação vem, é a última prova de primeira fase que vocês vão fazer, certo? Então vamos dar a vida, tá? Um beijão e até a próxima.